Olá, estamos de volta com Cidades 2020, uma iniciativa do Broadcast Político e do portal Estadão.com. Hoje o nosso convidado é o cientista político Humberto Dantas. Humberto Dantas vai falar de como estão aí, as eleições deste ano, que foram adiadas por conta da pandemia do novo coronavírus, para novembro, mas ninguém ainda, tirando a imprensa e os cientistas políticos e os próprios políticos, ninguém está falando deste pleito. Eu sou Elizabeth Lopes, colunista do Broadcast Político, e para me acompanhar, o repórter do Estadão, Paulo Beraldo. Agradeço a todos. Obrigada, Paulo. Humberto, você como especialista, um cientista político renomado, especialista em políticas públicas, professor, políticas municipais, como é que você está vendo as eleições deste ano? Porque parece que novembro está logo ali, tem uma pandemia em curso, vai ser um pleito diferente, provavelmente um divisor de águas, e ninguém está falando, parece que não vai ter eleição. Como é que você está vendo esse cenário? Vamos começar falando por aí. Olá, Beth, Paulo, uma alegria muito grande estar aqui com vocês na TV Estadão, sempre uma honra, sempre um motivo de boas reflexões, de boas conversas. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar, Beth, é mais uma eleição municipal que parece caminhar para uma lógica aquém da sua real importância para toda a sociedade. Em 2016, a gente precisa lembrar, nós tivemos uma eleição que ocorreu quase em segredo. Por que eu estou dizendo isso? Nós tínhamos o processo de impeachment da ex-presidente Dilma em curso, nós tínhamos a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que drenou muito, por essa característica de Trump, etc., que drenou muito a atenção da imprensa e da mídia, sobretudo aquela que faz cobertura mais ampla. Nós tivemos a primeira eleição com a nova regra de reduzir o tempo de campanha pela metade. Em 2016, sequer existia a questão do fundo eleitoral, portanto, uma eleição sem aquele recurso tradicional das empresas e sem a contrapartida que o Congresso Nacional criou para alimentar os cofres dos partidos políticos de suas candidaturas. Então, foi uma eleição que a gente disse que aconteceu em segredo. Esse ano, a gente tratou com bastante preocupação a mudança da data, porque era importante no que diz respeito à pandemia, pessoas favoráveis, pessoas contrárias, favoráveis e contrárias sob diferentes justificativas, algumas muito complexas e muito ruins, sobretudo aquelas que falavam em extensão dos mandatos por mais 2 anos, a antítese de uma lógica democrática, do contrato que legitima os prefeitos e os vereadores nas suas respectivas cadeiras, mas uma discussão, e essa discussão parece que se encerrou, ela começou tardiamente. A gente demorou muito para falar disso, e para sensibilizar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional deu uma resposta rápida para esse ponto e a gente já deixou as eleições de lado por conta, claro, da pandemia, mas eu entendo que existam razões de sobra para a gente colocar isso no debate o mais rápido possível, porque é algo significativo e que, além de impactar o presente pandêmico, vai impactar e impacta, obviamente, o futuro e a qualidade de vida das pessoas no futuro, nos próximos 4 anos, para dizer o mínimo. Humberto, você falou de eleições quase em segredo em 2016. Essas, em novembro, vão competir com a atenção do público, já com a pandemia, que está sempre no noticiário, com as eleições possíveis aí do Donald Trump com o Joe Biden, um assunto que também domina o noticiário. Que desafios você vê para os candidatos em termos de visibilidade para a sua campanha, Como fazer isso estar em pauta com tantos assuntos importantes aí para o mundo acontecendo ao mesmo tempo? Bom, Paulo, acho que um ponto essencial, assim, muito relevante é o que efetivamente estará em pauta em novembro, se a pandemia, efetivamente, ou se os desdobramentos econômicos da pandemia. Então, pode ser que em novembro a gente já esteja abandonando essa ideia do platô das 1.000 mortes por dia e etc., que tem chamado muito a nossa atenção, nos deixado muito apreensivos, olhando com muito respeito para o que tem acontecido, uma cobertura significativa da imprensa, mas pode ser que a gente já tenha abandonado esse platô, a gente espera que sim, pode ser até que a gente já tenha maiores evidências acerca
da vacina, que as últimas notícias têm dado conta de dizer que parece que funciona o teste da vacina de Oxford, etc. Pode ser que a gente já esteja vivendo um certo otimismo por conta dessa lógica, mas, ao mesmo tempo, pode ser que estejamos vivendo o pessimismo do impacto mais agudo da crise econômica que se anuncia. Então, pode ser que, para a realidade municipal, a gente esteja discutindo violência, pode ser que a gente esteja discutindo desemprego, pode ser que a gente esteja discutindo recuperação econômica, atividade econômica e coisas dessa natureza. E isso, de uma certa maneira, muda a agenda do debate eleitoral. No que diz respeito à disputa entre Joe Biden e Donald Trump, o que a gente precisa perceber é que isso impacta mais nas realidades das grandes cidades. Por que das grandes cidades? Porque a imprensa das grandes cidades é a imprensa que carrega consigo também a responsabilidade, muitas vezes, de fazer essa repercussão dos fatos internacionais ou dos fatos mais abrangentes. Nas pequenas cidades, existe a mídia local muito acessada pelas pessoas, em geral. Não que a gente não tenha aqui programas de rádio, por exemplo, que tratem especificamente da cidade, não que a gente não tenha jornais que tratam especificamente das cidades, é que a grande imprensa nas grandes cidades tem uma capacidade maior de se apresentar à sociedade. Então, a gente precisa tomar conta disso. E aí vem a questão central, né? Quer dizer, o que será da agenda dos candidatos ou como os candidatos se comportarão? Realmente será uma eleição onde a lógica local certamente, e mais uma vez, vai se sobressair. As eleições municipais têm nos ensinado muito ao longo dos últimos anos. Claro que o pano de fundo pode ser nacional ou internacional. Internacional no sentido de ser uma pandemia, né? Nacional no sentido de ter uma relação com a forma como nós no Brasil estamos tratando dessa pandemia, mas muito provavelmente no campo local, como a atual gestão tratou e se fez presente na vida dos indivíduos. Quanto maior for o peso disso, maior a probabilidade das eleições municipais terem um caráter plebiscitário em relação à reação do poder público local à lógica pandêmica. E aí entram N fatores, desde os fatores econômicos, de fechamento de negócio, abertura da praça, fechamento da praça, circulação, etc, 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 até mesmo estrutura de saúde, hospitais, UTIs, leitos, tratamentos, ambulâncias e coisas dessa natureza. Então, educação, né? A educação, por exemplo, municipal é a infantil e a fundamental de ciclo 1, principalmente, por vezes ciclo 2. Como os prefeitos reagiram a isso, como as crianças puderam ir à escola, não puderam, merenda escolar, etc. Uma série de fenômenos muito importantes para a realidade das cidades e certamente vai entrar isso na discussão que a gente vai enfrentar até novembro. Roberto, falando desta nova visão ali, né, desse cenário ali, né, a eleição ali em meio a uma pandemia, nós ficamos sabendo, você mesmo, informações que setores empresariais, né, setores de indústria, tal, que obviamente são impactados. A gente vê aí nessa pandemia, abre comércio, fecha, o que fica, né, todo mundo preocupado, pressionando governadores e prefeitos, porque são os mais atingidos, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco das iniciativas que estão, né, aparecendo de alguns setores, de levar informação, de levar, assim, um pouco mais, de falar sobre uma eleição que ninguém ainda, né, principalmente o grande eleitorado, ainda não está atento, né, porque está preocupado com a pandemia. Como é que você está vendo essas iniciativas e se isso pode ter algum impacto também aí no pleito de novembro? Olha, Beth, a gente sempre espera que sim, desde que seja um impacto positivo. Chamemos assim, né, de um impacto positivo. Então vamos pensar o que seria o impacto positivo da atuação de uma empresa sobre a realidade eleitoral. Primeiro vamos separar. Uma empresa pode impactar no processo eleitoral? Sim, pode. Existem limites para isso? Sim, existem. Então vamos separar a partir dos limites. As empresas são proibidas, não podem se envolver em campanhas. Portanto, um empresário não pode reunir seus funcionários e dizer simplesmente vote neste candidato, por exemplo, porque senão, se ele não ganhar, eu vou te demitir, fazer qualquer tipo de ameaça dessa natureza. Não pode distribuir material de campanha dentro da empresa, isso é crime eleitoral. Uma instituição
privada de interesse público ou de circulação pública. Vamos pensar aqui, por exemplo, já que a gente está vivendo uma lógica pandêmica, uma farmácia. Suponhamos que você seja com todo respeito, a Elizabeth da farmácia, candidata a vereadora na sua cidade, etc, etc, etc. E toda vez que você recebe um cliente na sua farmácia para comprar um medicamento, você joga ali dentro da sacolinha uns 3 santinhos e diz, olha, ajuda aí a gente, tamo junto, vamos que vamos, aquela coisa toda. Crime eleitoral. Crime eleitoral em pó. Você tem o Paulo tem um lava-rápido. E aí o Paulo coloca dentro do lava-rápido dele um cartaz enorme, imenso, fora das dimensões possíveis, etc, etc, etc. Né? E toda vez que o sujeito vai lá pagar a lavagem do veículo dele, o Paulo ainda devolve o cartão de débito do sujeito já com 3 centímetros. Fala, crime eleitoral, não pode. A justiça tem muita dificuldade, tem muita gente que passa por cima disso, tem muita coisa que acaba não sendo levada para a justiça, etc. Okay. Esse é o lado ruim da empresa. A gente teve um caso famoso em 2018 de uma grande empresa cujo um suposto grande empresário, grande pela quantidade de pessoas que emprega, certamente pequeno pela postura que adota em relação à política, etc., mas que fez campanhas ameaçadoras, inclusive, dizendo, vou demitir, se o fulano não ganhar, vai todo mundo para a rua, isso aqui vai fechar, etc, etc, etc. Bom, essa é a postura negativa, criminosa das empresas, a bem da verdade. Mas as empresas, Beth, ao longo dos últimos anos, têm adotado, já há décadas, posturas associadas ao que se convencionou chamar de responsabilidade social empresarial. E muitas dessas estratégias de responsabilidade social empresarial estão associadas, e vamos dividir de novo em 2 partes. A atuação direta em políticas públicas. E a gente teria aqui uma avalanche de exemplos. Bradesco e as escolas que o Bradesco mantém, a Embraer com a escola que tem lá em São José dos Campos, o Instituto Unibanco com a preocupação em debater o ensino médio, a Fundação Itaú Social com relação a aspectos de ordem de educação, por exemplo, a Votorantim com seu instituto tratando também de questões de educação na cidade. A gente poderia aqui levantar centenas e centenas de grandes exemplos de empresas que estrategicamente, pelas mais diferentes razões, aderiram a uma dada política pública e colocaram aquela política pública na sua agenda de atuação social. E aí, os modelos de atuação são os mais diferentes possíveis. Importantíssimo dizer, é uma opção, claro que será sempre dito que é uma opção social, mas é indiscutivelmente uma posição política. Clara e evidentemente associada a uma política pública ou a várias políticas públicas. Por exemplo, o Itaú com a mobilidade, lá com as bicicletas, o Bradesco com a ciclofaixa. Em políticas públicas por decisões políticas. Ponto. Mas eu vou destacar um segundo item, Beth e Paulo, que é o seguinte: empresas podem optar politicamente por ações de conscientização política suprapartidárias, ou seja, o empresário, a mensagem da empresa, o discurso da empresa não é vote nesse ou naquele, ameaçar, fazer propaganda. Não, longe disso, não pode fazer isso. Mas ela pode perguntar para os seus, ou pode perguntar para a sociedade em geral. Você sabe o que faz um vereador, um prefeito, um deputado, presidente? Sabe quais são as atribuições do governo do estado, do município, da União, etc. Você conhece a política, você sabe o que é democracia, você sabe como funciona o sistema eleitoral do seu país, etc, etc. Isso não é exclusividade nossa no Brasil. Isso entra em grandes avaliações de responsabilidade social das empresas. Certo, isso no momento de pandemia é importante? Você acha que isso está crescendo? Que as próprias empresas, obviamente que são impactadas numa eleição, que elas estão um pouco mais conscientes de levar, como você falou, é cultura política, não é dizer vote neste ou naquele, mas é informar, sabe? Olha, né? O papel de um vereador, de um prefeito, quer dizer, que as pessoas estejam conscientes e antenadas que a gente vai ter daqui a pouco uma eleição que pode impactar na vida dela, né? na vida de todo mundo. Acho essa colocação fundamental. Sim, Elizabeth, sim. As empresas podem e estão fazendo algo, devem fazer algo, e nesse tempo pandêmico podem contribuir para o adensamento do debate
e para a lógica de conscientização das pessoas. Então, vou citar aqui alguns exemplos. Poderia citar exemplos históricos, tá? De muito tempo atrás, por exemplo. Eu poderia tratar aqui do exemplo da Fersol, que é uma indústria ligada ao mundo do agronegócio, da agronomia, da agricultura, etc., com defensivos agrícolas, coisas desse tipo, que criou lá em 2004, 2006, enfim, o espaço da democracia dentro da empresa, era uma ágora da democracia, assim, era uma espécie de um quioscão, assim, de palha e tal, onde as pessoas se reuniam para discutir política. Fantástico, interessantíssimo. Ali em Mailinque, aqui, 60 e poucos quilômetros de São Paulo. Recentemente, brasileiros, em geral, conhecem, sabem do que eu estou falando quando eu falo o nome Votorantim. Empresa gigante do universo, principalmente da questão do cimento, construção civil, etc., mas tantos outros desdobramentos, alumínio, suco de laranja, derivados cítricos, etc. Enfim, Votorantim é uma empresa gigantesca. Votorantim, em 2018, fez 100 anos e escolheu a questão do voto consciente como o mote da sua campanha de 100 anos. Isso é muito interessante. Criou lá um projeto chamado Guia do Voto, escreveu, inclusive, um livro chamado Guia do Voto, onde explicava detalhadamente. Esse cientista político que você apresentou aí no começo, renomado, etc., tinha uma generosidade ímpar. Foi reconhecido e escreveu o Guia do Voto, mas, enfim, eu atuei nesse projeto da Votorantim, muito interessante, muito interessante. E houve desdobramentos, tanto que vamos fazer o Guia do Voto 2, falando de eleições municipais, já está pronto, o texto está pronto, está em diagramação, vai ser lançado aí junto com as eleições, etc. E a Votorantim começou a trabalhar numa agenda pró-democracia, de fortalecimento da democracia, com eventos e etc. O seu instituto tem o Lab da Cidadania, então, estimulando em cidades relativamente pequenas o incentivo ao voto por parte da juventude, etc. Então, a Votorantim é um case clássico, importante. O Banco Itaú, por exemplo, financia projetos de educação política, doa recursos para projetos de educação política, mas nos últimos anos, garanto pelo menos, 2018, 16, 14, etc., fez campanhas internas nas suas redes de comunicação interna sobre a importância da conscientização política. E o mais interessante, o mais importante disso, os responsáveis pela campanha receberam feedbacks muito positivos de organizações, por exemplo, como o sindicato, como a Febraban, como a própria, o board do banco, o conselho do banco, enfim. Quando uma campanha consegue dialogar com pessoas que pensam diferente e receber elogios minimamente razoáveis acerca da importância disso, a gente começa a perceber que efetivamente a gente precisa discutir um pouco mais sobre política. Humberto, tem um ponto que eu queria comentar com você. Você falou bastante do papel das empresas, como elas podem contribuir com um debate público mais responsável, mais intenso sobre democracia. Eu queria ouvir da sua avaliação a realidade que os candidatos em si vão enfrentar agora, já que é muito difícil, vai ser muito difícil nos próximos meses fazer campanha corpo a corpo, comício, santinho. A lógica de uma campanha é tudo o que não se pode fazer nesse momento, né? Como você vê o papel das redes sociais, enfim, da inventividade dos candidatos num cenário como esse? Muito bom, Paulo, muito bom. As empresas também podem ajudar nesse sentido. Acho que isso é um ponto importante. Elas não podem, obviamente, pensarem candidatos do seu gosto e levar para dentro para dar uma palestra de conscientização sobre qualquer coisa. Não, definitivamente não é assim que a banda toca. Mas eu conheço empresas, por exemplo, que promovem no seu interior, principalmente quando esta empresa tem um peso expressivo na economia local, não é incomum que esta empresa se transforme no ambiente do debate eleitoral. Já vi isso acontecer. Então, a empresa organiza o debate, convida os candidatos, define as regras, por vezes abre um espaço, abre um auditório, aluga um espaço, faz alguma coisa para o estímulo à democracia. Com igualdade, com regras acordadas, assinadas entre todos, tal, porque a empresa sabe que ela tem um peso ali naquela realidade. Se a gente considerar que em muitos lugares desse país, uma empresa, por vezes, é responsável por empregar grandes parcelas da população economicamente ativa daquele lugar,
por movimentar a prefeitura com a questão do depósito dos impostos, e etc, 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 ela tem que evitar se posicionar de maneira monotemática ou monocandidatura, monopartidária, né? Unipartidária, mas ela pode contribuir com o adensamento e com a percepção da democracia se entender que vale fazer dessa forma. Agora, o candidato encontra um espaço aí? Encontra. Onde o candidato não encontra espaço, indo bater na porta da empresa dizendo posso falar aí dentro porque eu sou brother, amigo e tal, isso não faz sentido nenhum. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão. O ambiente virtual tem cada vez tomado um peso maior em termos de campanha em muitas realidades, com a impossibilidade das pessoas estarem nas ruas. Muitos candidatos e candidatas, inclusive, desistiram de suas candidaturas, porque tinham lá uma estratégia eleitoral que a lógica pandêmica não permitirá que ele vá ao eleitorado. Alguns, inclusive, desistiram porque mudou a percepção das pessoas em relação aos políticos. Lugares em que o político era bem avaliado, passou a entender que aquele político não estava fazendo um bom serviço diante da crise. E o contrário se verificou muito. Prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras apagados durante o mandato, ascenderam nesse instante e utilizaram-se das eleições, da crise pandêmica como um trampolim de oportunidade, seja porque efetivamente tinha aquela obrigação, seja por uma questão de cálculo político-eleitoral. Não estamos aqui para julgar essas figuras, né? Nem seria razoável, ético, enfim. Mas alguns se descobriram e foram descobertos pelo eleitor, que é muito importante, né? O eleitor às vezes lembra que tem um prefeito. O papel do poder público nesse momento é muito importante na vida das pessoas. E isso pode alavancar certas candidaturas e tornar o jogo desequilibrado. Mas esse jogo ele é menos agudo e menos urgente do que a pandemia, então óbvio que entendeu-se que os prefeitos podem aparecer, que os vereadores podem aparecer, etc, etc, etc. Então, é uma campanha no ambiente virtual. Por isso, pode ser uma campanha que quem tem domínio sobre isso e quem investiu sobre isso no longo prazo, porque não se constrói uma candidatura virtual em 5 minutos, é um investimento de longo prazo. Pode ser que essas pessoas tenham um espaço melhor, mais apropriado, com mais penetração. E a gente precisa ficar muito atento, Paulo, para algo que já é alvo de CPI das fake news, STF, Ministério Público, Polícia Federal, Congresso Nacional, etc., que é o exagero em relação a isso. Se vocês considerarem que um colega de vocês, Breno Pires, já disse isso no meu podcast, eu tenho um podcast aqui no Estadão chamado Legislativo, vou fazer um jabá interno aqui entre nós, né? Mas a gente já falava dessa matéria brilhante, brilhante do Breno. O Breno teve uma ideia maravilhosa, descobriu que pessoas, deputados, ele usa o caso de 2 deputadas federais, né, Carla Zambelli e Gleice Hoffmann, que estão se utilizando de verba de gabinete de representação para impulsionar posts nas suas redes sociais, no YouTube, e com isso monetizam em cima da verba pública. Isso é uma aberração em termos democráticos. Isso é o fim do mundo. Eu recebo um dinheiro público para monetizar as minhas contas pessoais. Ah, mas é que o pessoal também é o representante. O Brasil sempre vai ter dificuldade de construir essa barreira entre o público e o privado. E essas barreiras no mundo digital são barreiras modernas. E a gente vai precisar lidar com isso. Então a gente precisa tomar cuidado com impulsionamento, com exagero de recurso, com fake news, com uma série de coisas que esse mundo nos coloca em termos de desafio. Mas certamente o ambiente virtual vai ser muito importante. Certo, infelizmente aí o papo está muito bom, mas estamos chegando ao fim do nosso Cidades 2020. Eu queria encerrar com uma pergunta para você, aí a gente encerra. Como a gente veio falando aqui, essa vai ser uma campanha virtual, é um modo diferente, os candidatos vão ter que se reinventar, como você mesmo falou, alguns já pularam fora, outros apareceram, né? O eleitor vai ter que ficar atento, os órgãos fiscalizadores também, né? Porque virtualmente a gente não sabe, fake news e com todos esses desvios. Eu queria saber se na sua avaliação, com a pandemia aí que ninguém sabe, temos a vacina, pode ser debelada ou não, se você acha que está
está se instituindo, não só no Brasil, mas vamos falar do nosso caso aqui, uma nova maneira de fazer política, de fazer campanha, e o que isso pode trazer, porque a gente sabe que a eleição municipal pavimenta o caminho para a eleição maior, que é a presidencial de 2022. Se você vê que isso pode gerar alguma mudança, se já vai se começar, né, os virtuais candidatos ali que querem a principal cadeira do Palácio do Planalto, se também já estão se movimentando, já estão pensando nisso. Se isso traz uma nova forma de se fazer política e campanha. Eleição de 2022 está em aberto, Beth. Está aí, está no jogo. Hoje, o favorito para essa eleição, se a eleição acontecesse hoje, muito provavelmente o presidente da República estaria reeleito. Ele tem aí algo em torno de 30 e poucos por cento de aprovação popular, 30%, enfim, de acordo com as pesquisas mais recentes. Ainda existe um sentido muito agudo de um movimento anti-esquerda no Brasil, que contribuiu muito com a eleição de Bolsonaro e para o qual o Bolsonaro ainda representa muito em matéria de possibilidade de enfrentamento. Portanto, a gente sabe que os demais terão que se mexer. E justamente por conta disso estão se mexendo. Se a gente se lembrar, por exemplo, foi em dezembro de 2016, durante uma formação para prefeitos eleitos do PSDB, que Aécio Neves foi lançado candidato, 16 não, está errado, 2012, que Aécio Neves foi lançado candidato à presidência da República em 2014. Então, onde eu quero chegar com isso? Os partidos, em geral, se organizam, por vezes, para esse tipo de enfrentamento. Sobretudo quando há a reeleição em curso. Porque o sujeito que possui, que detém o poder, em tese, tem toda a máquina, toda a visibilidade, toda a possibilidade de construção de um discurso. E quando este sujeito será ele mesmo o candidato, alguém precisa vir por baixo para desmontar. Então os partidos minimamente precisam se organizar para isso. É do jogo, é da democracia, desde que respeitadas as regras. Então, 2020 está sobre a mesa. Governadores querendo se destacar, né? Figuras políticas mais tradicionais querendo voltar para o jogo, novidades querendo se colocar, e a gente tem esse jogo. Ponto número 2 da sua pergunta. A questão do virtual. Sim, a reinvenção ou a adaptação da democracia à lógica virtual, que inclusive, Elizabeth, transcende a própria eleição. Por exemplo, as deliberações virtuais do Congresso Nacional, as deliberações virtuais das Assembleias Legislativas e de muitas câmaras municipais, inclusive com algumas cenas que vão entrar para o anedotário da política brasileira, né? Porque o sujeito não sabe lidar, aí vai tomar banho com a sessão ligada, aparece nu, aquela coisa arada toda que a gente sabe mais ou menos como acontece, né? O sujeito lá de Bragança Paulista cheirando calcinha, as coisas de mais mau gosto e bizarras possíveis, que apenas findam desnudando algo que a gente carrega dentro da gente e por vezes não registrou. Mas, infelizmente, acontece, assim como coisas boas. No processo legislativo, coisas ruins. As comissões não demoraram muito ou sequer voltaram, né? Vai voltar agora a da lógica da reforma administrativa, da reforma tributária por conta do impacto constitucional, de ser uma PEC. Mas e as comissões permanentes? E as audiências públicas? Então, o processo legislativo perdeu de um lado, ganhou em agilidade. O mesmo acontece no STF, no âmbito do judiciário, etc. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte: há sim uma adaptação, há uma sensação, por vezes, de uma lógica quase que jusceliniana, brincando aqui com vocês, de 100 anos em 5, né? Porque parece que a gente andou 100 anos em 5 meses, porque certas coisas que eram emperradas foram para o ambiente virtual, indiscutivelmente, tiveram que ir. Mas eu me preocupo muito, muito, muito nessas eleições de 2020, com todo o respeito que lhe devo como indivíduo, como ser humano, muito mais do que como figura pública, porque qualquer ser humano merece respeito, que o diga os recentes casos aí do nosso desembargador paulista, né, que acha que não é bem assim, mas nós sabemos que é assim. Mas a despeito das posições que as pessoas ocupam, as pessoas precisam tomar um pouco mais de cuidado com o que fazem. E eu, sinceramente falando, para essas eleições de 2020, estou bastante preocupado e receoso com a postura do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso. O tom
que ele tem adotado para tomada de decisões, para reinterpretação de regras, para deliberações da própria Justiça Eleitoral, exagera no caráter legislativo. Barroso tem legislado. O judiciário sempre vai negar isso, dizendo que está interpretando ou lançando mão de resoluções, mas Barroso está legislando. Enquanto agrada, as pessoas batem palma. Mas tem que tomar cuidado, porque não é função do presidente do TSE arrancar aplausos da sociedade. E a regra escrita não é a regra que está sendo praticada. Por mais que o que esteja sendo praticado seja muito razoável em alguns casos, por exemplo, a questão dos recursos do fundo eleitoral para as candidaturas de negros e negras, é nobre, mas não está legislado. E eu fico me perguntando se é a justiça quem tem que dizer isso. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. É um debate. Eu me posiciono nos que dizem que não, não pela nobreza do tema, mas pela forma. Porque hoje me agrada, mas amanhã, se me desagradar e ninguém questionar, eu acho que a gente vai ter um problema grave. Barroso tem falado muito em primeira pessoa. Barroso tem dado muitos sinais do que é e o que não é importante nesse momento. E eu acho que o Congresso Nacional precisa dizer ao presidente do TSE que quem coloca a ordem na casa em termos de leis é o Poder Legislativo, naquilo que nós chamamos de o século do Judiciário. Isso está sendo tratado filosoficamente. É mais um desafio, porque tudo que para o mundo é X, para o Brasil, quando lida com convicção e quando lida com a primeira pessoa, você pode botar 10x ou x ao cubo ou à 10ª potência. Eu sei que são coisas diferentes, mas você pode multiplicar por quanto você quiser. E isso é muito perigoso. E a gente está vivendo isso. Barroso está entusiasmado com o posto que ocupa. E isso, em termos democráticos, na minha concepção, com todo o respeito ao ministro, uma figura muito ponderada em muitos casos, muito preparada tecnicamente, muito estudado, mas eu o risco de a gente exagerar, porque eu já estou vendo, como analista, respeitosamente falando, alguns exageros. Certo. Esse vai ser um papo para um outro Cidades 2020. Humberto, você já está convidado. Vamos falar mais para frente. Obrigado, Humberto Dantas. Obrigada, Paulo Beraldo. Obrigado ao Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte remotamente. E você continua acompanhando este assunto, as eleições, aqui no Broadcast Político e no portal estadão.com. Muito obrigada a todos.